queridos, boa noite mais uma vez. Muito obrigada pela paciência. Hoje a tecnologia me deu um banho e eu vou ter que seguir com vocês por aqui. Então, hoje a gente vai trazer uma outra perspectiva para falar de Vênus, do amor, né, e todas as suas dimensões. Então, como a gente já mencionou no primeiro encontro, em alguns momentos a gente vai trazer a visão da psicanálise, vamos trazer uma visão da psicologia transpessoal, vamos trazer o amor dentro de uma perspectiva filosófica, isso vai ficar para o próximo encontro, e vamos hoje trazer o amor dentro de uma perspectiva das leis sistêmicas. E eu começo, então, abordando um pouco o que faz o amor dar certo, se a gente estivesse pensando o amor dentro dessa perspectiva, né? Quando a gente vai falar do inconsciente familiar. Lembra que na aula passada a gente mencionou as várias camadas de inconsciência que atuam sobre nós. A gente tem um inconsciente pessoal, que já dá bastante trabalho, mas quem dera que fosse só ele, não é? A gente falou também sobre inconsciente familiar, inconsciente planetário, inconsciente coletivo. Então, tem muitas camadas de inconsciência que a gente muitas vezes não percebe, mas que sim estão atuando e, na maior parte das vezes, interferindo na nossa vida. E se a gente não tomar consciência disso, fica ainda mais difícil se desemaranhar ou se desidentificar dessas questões. Então, a intenção hoje é a gente trazer um pouco essa perspectiva do quanto alguns emaranhados sistêmicos também interferem não só nas escolhas, mas na nossa maneira de se relacionar afetivamente. Então, para falar disso, não tem como não falar de Bert Hellinger, afinal, ele foi não vou dizer pioneiro, porque o trabalho dele é inspirado em muitas outras figuras importantíssimas para o reconhecimento do inconsciente familiar. Mas óbvio que tudo que ele desenvolveu e a cereja do bolo, que foi ele perceber o campo mórfico, né, e como essas leis inconscientes familiares atuam, né, e conseguir ter essa visão desse campo mórfico que bem lá na frente o Sheldrake foi descrever brilhantemente através de uma pesquisa da biologia. Então, óbvio que a gente tem que tirar o chapéu, né, ele foi mundialmente reconhecido por toda a contribuição que ele trouxe, não apenas no campo dos relacionamentos, mas principalmente no campo da resolução de conflitos. E uma das frases do Bert, né, quando a gente abre um dos livros dele sobre justamente, né, para que o amor dê certo, ele vai dizer que o amor dá certo através da compreensão das ordens fundamentais da vida, ou seja, se a gente compreendesse essas ordens, né, primárias que organizam e estruturam a vida, talvez a gente fluísse mais facilmente, ou não tivesse tantos dissabores, ou conseguisse se relacionar com o amor de uma outra perspectiva, ou talvez de uma forma mais suave, posso dizer assim, talvez. Então, para que a gente entenda um pouco isso, eu vou trazer muito rapidamente, porque não é uma aula de constelação familiar, né, mas alguns conceitos eu tenho que trazer, porque às vezes a gente também não se dá conta do quanto a gente está em desequilíbrio com alguma dessas ordens, muitas vezes prejudicando o nosso próprio relacionamento. Então, bem rapidamente, né, assim, super brevemente, o que são essas constelações familiares? Muitos de vocês com certeza já experimentaram, alguns até já estudaram, mas a maioria das pessoas a vivencia, mas nunca estudou, então não compreende a fundo por que isso funciona, por que dá certo, só vê o resultado, e eu acho super importante a gente compreender um pouco, né, que camada é essa, que inconsciente familiar é esse, como é que isso é tão forte, por que isso atua tão presentemente na nossa vida e atua nas nossas relações. Então, em pouquíssimas palavras, né, as constelações familiares é um método de diagnóstico das
dos emaranhados que atuam através das relações familiares, transgeracionalmente, não só aquilo que vem do teu pai e da tua mãe, mas que por muitas gerações atravessa e chega até nós, sem que muitas vezes a gente conheça a história desses antepassados, né? Então é muito forte, muito bonita a maneira com a qual a gente consegue compreender esses padrões que muitas vezes vêm se repetindo ao longo de muitas gerações, e por isso eu digo que também é um método diagnóstico, apesar da maioria das pessoas olharem as constelações como se fosse uma psicoterapia breve. Ela também é, né? Afinal, você faz às vezes uma sessão e desata um nó, às vezes que é um nó que você carrega a vida inteira, e o resultado às vezes é tão imediato que as pessoas se surpreendem e ficam maravilhadas. Não é à toa que fez muito sucesso no mundo inteiro, porque às vezes, se você enxerga o cerne da questão e a pessoa, né, que está querendo olhar para esse conflito, para esse emaranhado, ela muda a sua postura interna, o exterior é reflexo do interior, então basta eu me transformar internamente, que eu já estou provocando uma mudança em todo o meu entorno. E nesse sentido, ela sim, né, é uma breve terapia muito eficaz. Mas é muito mais do que uma psicoterapia breve, muito mais do que um método diagnóstico de conflitos. Eu vejo como uma filosofia de vida, né? Se você compreende a fundo as leis sistêmicas, né, que atuam sobre nós, ou seja, como funciona esse inconsciente familiar, é um modelo que você integra para qualquer área da sua vida e resolve as questões, ajuda, né, facilita o nosso caminho, seja na vida amorosa, profissional, empresarial, por onde for. Então, eu acho que é muito mais do que uma técnica, é sim um método ou uma filosofia de vida, mas que trabalha como, né, através de uma abordagem sistêmica, fenomenológica, e atua através dos campos mórficos. De novo, como eu não tenho muito tempo aqui hoje, eu não vou poder dar uma aula e explicar cada um desses itens, mas é só para vocês, quem é leigo, quem nunca estudou muito sobre constelação, compreender a imensidão aonde atuam essas ordens, ok? E qual é o objetivo de você fazer uma constelação familiar? Ou pelo menos compreender essas leis que ordenam a vida? Ampliação da consciência, liberação dos emaranhados, todos esses emaranhamentos que muitas vezes a gente está agarrado sem se dar conta, é o que a gente vai falar sobre esse inconsciente familiar. E, como eu falei lá no início, é um fenomenal método de resolução de conflitos. Para a gente compreender um pouco mais da onde veio tudo isso, a gente vai ter que lembrar um pouquinho do Bert, né? Então, de novo, eu vou falar muito rapidamente, porque aqui não é uma aula de constelação, mas eu acho fundamental honrar quem veio antes e quem trouxe tudo isso, toda essa bagagem para nós, porque é fenomenal, tanto que ajuda, né? O quanto pode facilitar a vida das pessoas tomar consciência desse modelo aí de emaranhados. Então, o Bert, ele nasceu em 1925, é um alemão. Só que imagina, ele cresceu entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, então imagina, a infância foi vendo a Primeira Guerra, né, na verdade, assim, a crise pós-Primeira Guerra, e acabou pegando na juventude a Segunda Guerra Mundial. Só para vocês entenderem a visão de mundo, né, aonde ele cresceu, qual é a sua biografia que fez parte para chegar onde ele chegou também, né, ou seja, ele viu muito horror, muita morte, muitas desgraças, muitas crises, muitas famílias se desesperando, enfim, você presenciar, né, uma guerra mundial não deve ser brincadeira. Só que não só ele viveu, né, durante esse período de duas grandes crises mundiais, quanto ele precisou ir para a guerra, ele foi convocado, não tinha como dizer não, né, tinha 18 anos, foi para a guerra. E não só teve que lutar numa guerra que ele não concordava, quanto sobreviveu à guerra, né, na verdade, muito do que desenvolveu ao longo da sua vida, até que o tornou um
um Nobel da Paz, né, porque ele foi escolhido pelo Comitê Norueguês do Nobel para ganhar o Prêmio Nobel da Paz em 2011, por tamanha contribuição que esse método, né, ou que essas leis que ele explica tão bem com a sua teoria trazem, que ele é um grande pacificador. Então, muito mais do que olhar para as questões pessoais, na verdade, quando a gente compreende onde atuam todas essas leis sistêmicas, e a gente consegue se orientar por elas, na verdade, a gente está evitando grandes conflitos, ou, no mínimo, né, aplacando muitos conflitos e propiciando uma cultura de paz. Então, não é à toa todo o prêmio, todo o reconhecimento que ele recebeu mundialmente. Mas nesse período da guerra, como ele acabou sendo capturado, só que ele conseguiu fugir do campo de prisioneiro e ainda sobreviveu, mesmo tendo muitos amigos que não. Então, é claro que por muito tempo ele não se sentia merecedor da vida, né? Ele falava, por que eu sobrevivi se tanta gente morreu? E ele foi buscar muitas teorias, né, para talvez chegar onde ele chegou e conseguir ter essa visão tão clara daquilo que faz a nossa vida ir para o mais e o que leva a nossa vida para o menos, em todos os âmbitos da existência. Então, quando ele sobrevive a essa guerra, ele larga tudo, larga a Alemanha, abandona a Alemanha e vai morar na África do Sul e vai ser um membro missionário de uma ordem católica na África do Sul. E lá ele acaba convivendo muito com os Zulus e aprendendo muito sobre resolução de conflitos com os Zulus. Então, tudo que ele trouxe para as constelações é uma bagagem de vida própria, né? Ele vai buscando, ele foi trazendo ao longo de toda a sua vida, toda essa bagagem de muitas experiências e de muitos ambientes que ele conviveu. E o mais interessante, imagina, né, ele sai da Alemanha porque não queria mais saber da guerra, ou seja, chega de guerra, e ele cai na África do Sul no período do apartheid, né, que é outra guerra, né, e aí uma crise gigantesca que ele também presencia, discriminação racial, e a qual, por isso, ele trouxe muito dessa bagagem de resolução de conflitos, estudando, observando como era a postura dos Zulus diante dos seus conflitos, né? Mas, enfim, ele, depois de um grande período, 16 anos ali na África do Sul, ele retorna para a Alemanha. Não vou contar toda a história, porque realmente não temos esse tempo, e tem muitas coisas importantes que aconteceram lá, mas o tempo nosso é curto, então só quis trazer um pouco dessa percepção de aonde ele viveu e por onde ele caminhou, até que ele retorna e vai estudar. Então, assim, ele é teólogo, mas ele estudou depois filosofia, psicologia e muitos outros cursos, porque ele é um buscador, então, óbvio que ele fez muitas formações e ele se inspira em muita gente que veio antes dele, né? Então, ou seja, não é que ele desenvolve tudo da cabeça só dele, não. Ele, na verdade, estuda muitas teorias e vai além, né, de todas elas e se inspira, talvez, numa grande sensibilidade que ele tem como alma de conseguir perceber o invisível, de perceber esse campo sistêmico que atua sobre tudo, sobre nós. E ele ficou virou um mestre, né, de percepção desse campo do inconsciente familiar, porque foi observando aquilo que dava certo, que não dava certo, dentro das posturas internas nas questões familiares, que ele foi trazendo, né, para nós o que a gente hoje chama de leis sistêmicas. Então, não é que veio da cabeça dele, sim veio da observação do que dá certo e o que não dá certo na vida, na família, nas empresas, né, dentro da vida humana mesmo. Então, mas ele se inspirou em 3 grandes psicanalistas, o Jacob Moreno, que desenvolveu o psicodrama. Então, é claro que as constelações, elas são um passo posterior ao psicodrama, porque parece um psicodrama, mas ele tirou a fala, as interferências, ele modulou a teoria de uma maneira um pouco diferente, mas claro que inspirado. Então, a gente tem que tirar o chapéu para todos esses mestres que vieram antes das constelações, que o inspiraram,
para chegar nesse modelo que hoje a gente denomina constelação familiar. O Ivan Nagy, que já tinha um trabalho sobre vínculos invisíveis. Então, veja que ele foi pegando o melhor, né, de tudo que já tinha sido desenvolvido antes dele. E a Virginia Satir, que é uma outra grande psicanalista alemã, que já também trabalhava a técnica da família simulada, né? Vamos simular esse conflito que você tem com a sua mãe. Enfim, era uma outra técnica, mas que trabalha parecido com psicodrama, mas não era um psicodrama. Então, ele foi juntando esse quebra-cabeça e, óbvio, observando esse campo invisível, que a gente chama de campo mórfico, e como as relações atuam através dele, ele foi, então, trazendo toda a sua teoria. A partir de tudo isso, né, e de toda a sua bagagem, toda a sua vida, então ele desenvolveu esse modelo de diagnóstico e resolução de conflitos que denominou constelação familiar. E essas leis sistêmicas que ele traduziu, porque ele mesmo fala, né, assim, não inventou nada, ele observou e foi traduzindo a partir dessa percepção bem sensorial desse campo de atuação. E aí ele, né, dividiu em dois grupos, digamos, né, das leis sistêmicas que ele chamou, então, de ordens do amor e ordens da ajuda. Então, quando a gente estuda um pouco sobre essas leis, a gente começa a compreender como que atua esse inconsciente familiar na nossa vida, e daí sim tu consegue poder se desvencilhar ou se desemaranhar de muitas dessas situações que às vezes estão atuando, e porque a gente não conhece, a gente se vincula mais facilmente a isso. E tendo consciência, você consegue mudar a sua postura e você se desata, né, se desemaranha desse novelo de lã, digamos assim. Então, hoje, eu preparei para vocês, eu vou falar só de uma delas, né, daquilo que todas elas atuam dentro das relações e principalmente da vida afetiva, a gente está sujeita a se emaranhar, seja por uma ou pela outra, pelas três principais, né, que seriam o pertencimento, a ordem e o equilíbrio entre o dar e receber. Mas dessas três, a primeira de todas é muito importante, então eu vou focar hoje a nossa aula em falar sobre o pertencimento e mostrar o quanto essas questões do pertencimento muitas vezes estão atuando e estão atrapalhando o sucesso de um bom relacionamento ou do amor. Então, qual é essa primeira lei, né? Ele chamou de pertencimento. Então, é como se fosse o nosso primeiro fator de sobrevivência para qualquer relação, principalmente um bom relacionamento afetivo. E por que é tão importante conhecer ou reconhecer o pertencimento? E por que ele atua tão fortemente sobre nós? E aí eu vou dar um exemplo, né, da onde vem essa questão sobre o pertencimento. O pertencimento, ele vai dizer que entre um sistema familiar, numa família, todos os membros... Dani, desculpa te interromper. Sim. Tem pessoal reclamando do som do áudio, eu não sei se está todo mundo escutando bem ou se alguém está com problema do áudio. Desculpa te interromper, querida. Não, imagina, eu aumentei aqui o volume, então. Lúcia, deve ser por aí, viu? Assim, o pessoal que está falando que está tudo certo. Desculpa, pessoal. Para mim também está tudo bom. Ah, maravilha. Obrigado, gente. Desculpa interromper. Imagina. Vamos lá, segue, perdão. Tá, não, imagina. Então, vamos lá. Então, continuando aqui. Então, pertencimento. Por que o pertencimento é tão importante quando a gente fala de vida afetiva, né, vida amorosa, relacionamento a dois? E da onde vem essa questão ou essa lei que diz que o pertencimento, ele precisa existir, né? Então, na verdade, falar sobre pertencimento é saber que todos os membros de uma família, eles precisam estar incluídos. Se alguém não estiver incluído, o sistema, ou esse inconsciente familiar, vai dar um jeito de botar alguém no lugar desse excluído para compensar essa exclusão.
Então, sempre alguém vai ser chamado, alguém de uma geração posterior, né, é o que eles chamam de compensação, para ocupar o espaço de um membro que foi excluído, porque o sistema não tolera a exclusão. Esse é o primeiro fator de sobrevivência de um grupo, e isso atua atavicamente nas relações familiares. E por que é tão forte essa necessidade de inclusão de todos, e por que esse inconsciente familiar não tolera uma exclusão? E aí a gente tem que ir lá para a pré-história para entender que isso é atávico, faz parte do nosso inconsciente, mas que vem já, através de milhares de gerações até chegar na nossa vida atual. Como que isso chegou? Porque lá no passado, imagina o homem da caverna, né? Ele era um grupo que estava tentando sobreviver, e não foi porque o homem hábil desenvolveu uma lança ou conseguiu, né, manipular objetos e construir um arco e flecha, ou porque ele dominou o fogo que ele venceu os animais na selva. A gente acha, né, que foi o fogo, mas na verdade o fogo ajudou bastante, ajudou até ele a sobreviver, trouxe muita consciência para esse homem, mas não é somente o dominar o fogo ou conseguir dominar uma habilidade manual para construir ferramentas. Na verdade, foi anterior a isso, porque mesmo o homem com arco e flecha, é só você pensar, imagina ele no meio da floresta, se ele for cercado por uma matilha de lobos. Mesmo com arco e flecha, ele pode matar um lobo, mas 20 vão pular em cima dele, né? Ele está perdido. Então, esse homem pré-histórico, ele percebeu que se ele não se unisse a outros homens, ele não sobreviveria. Então, essa consciência de clã, ela faz parte da nossa espécie desde o primeiro homem de Neandertal, na verdade, antes dos sapiens, né? E veio seguindo geração após geração até hoje, né? Isso ficou cravado no nosso DNA por milhares e milhares de anos. E aí, o que acontecia lá atrás, se por um acaso um membro do clã resolvesse brigar com outro membro? Imagina se cada vez que um brigasse, um matasse o outro, ou fosse expulsando o membro da tribo. A tribo ia ficar despedaçada, né? Uma hora sai um, depois sai outro. O que aconteceria? Não sobreviveriam. Que eles só conseguiram sobreviver porque o homem não é o mais forte na selva, por conta dessa união, né? E da estratégia, claro, usaram estratégia mental, o pensar ajudou bastante para eles criarem estratégia de dominação, ou de luta, ou de guerra com os próprios animais, mas antes disso foi preciso o quê? Pensar em grupo, pensar conjuntamente. Então, foi se formando essa consciência de grupo, de que se eu começar a expulsar um ou outro, o grupo não sobrevive, a espécie não vai se perpetuar. E isso está presente até hoje nas nossas vidas. E também quando a gente lembra disso, a gente entende, porque essa memória, né, de que se eu for expulso, eu não sobrevivo, ou se muitos forem expulsos, a família não sobrevive, vem desde esse período, nos acompanha até hoje, só que isso fica no nosso cérebro reptiliano, né, que fala dos instintos de sobrevivência, que dá muitas vezes até a nossa resposta inconsciente, instintiva, diante de várias situações, principalmente das situações de perigo, mas isso está entranhado no nosso DNA, de uma forma tão forte, tão profunda, que muitas pessoas não aguentam uma rejeição. Quando a gente vive uma rejeição, é como se a gente estivesse pronto para morrer. Para algumas pessoas isso vai nessa memória, vai tão fundo a dor da rejeição, porque no fundo mexe com a dor de que eu não vou sobreviver. Eu fui expulso, vou ficar sozinho e eu não vou dar conta de sobreviver longe daquele grupo, longe desse clã. E é muito comum, por isso que algumas pessoas entram em depressão, né? Porque a depressão é um sentimento de morte. A rejeição, ela leva muitas vezes a nossa psique para esse lugar, né? Vou morrer, não vou dar conta, não vou sobreviver sem o outro. Na verdade, não é que você não vai sobreviver sem o outro,
a tua alma acredita que ela sozinha não vai sobreviver. Traz como se ela trouxesse à tona toda essa memória que ficou congelada e que vem através das gerações até você. E a gente precisa entender mais uma coisa importantíssima, né, antes de eu passar a bola para o Carlos, em relação a essa atuação do pertencimento, quando a gente fala de relacionamento. Porque lá no passado, como é que os homens ou algum clã sobreviveu? Né? Se a gente está, digamos, estamos trazendo aquilo que foi sendo acumulado geração após geração e que persiste como algo no inconsciente familiar, e que vem desses períodos, né, de muitas guerras, de muitas lutas, de clã versus clãs, né, e etc e tal. Então, o que aconteceu lá no passado? Quem sobreviveu de 3 formas. Ou fugindo, né, porque muita gente sobreviveu a uma guerra, a um conflito, né, uma tribo que atacava a outra, dizimava a tribo inteira, não é assim? Fugindo. Então, muitos sobreviveram fugindo. Outros sobreviveram lutando, porque também tem muita gente que na hora, né, que a coisa está pegando mesmo, pega a arma, pega um martelo, pega um machado e vai para o combate, não tem medo de morrer e às vezes vence, né? Ou seja, enfrentou o inimigo, enfrentou o conflito e sobreviveu, lutando. Mas outros sobreviveram paralisados, ou seja, ficaram escondidos e esperando, congelados, tipo assim, né? Muita gente na guerra, muita criança sobreviveu assim, ou seja, se escondeu num buraco dentro de uma casa de uma família, ficou ali mudo, silêncio total, não posso abrir a boca, porque abrir a boca é morte. Se eu falo, né, qualquer barulho, ruído que eu fizer, eu posso ser pega, vou ser morta. Então, essas 3 possibilidades começam a ser propagadas geração após geração, porque isso fica no inconsciente familiar. Então, aquele clã, aquela família, sobreviveu às custas de se esconder. Então, qualquer um dos membros que começa a tomar uma atitude diferente dessa, está pondo em risco a sobrevivência do clã. Ou o oposto, né? Se a família é daquele que sobreviveu fugindo, é claro que a tendência diante de qualquer conflito, de qualquer ameaça, é fugir. O nosso cérebro, né, o reptiliano, porque a gente tem, né, 3 camadas, né, o cérebro triuno é o reptiliano, límbico e neocórtex. O reptiliano, que a gente associa com Marte, Saturno e Plutão, na astrologia, ele é essa parte, né, da nossa psique que, diante de qualquer ameaça, só tem 3 opções, sempre. Esse é o nosso instinto de sobrevivência atuando. Ou eu luto, o primeiro instinto é lutar, só que às vezes a gente olha para o bandido ou para um assaltante que está na tua frente com a arma na mão, você vai dizer, nossa, se eu lutar eu morro, né, não vou lutar. Então tem uns que lutam, mas tem uns que param e falam, lutar vai dar errado, vou fugir. E tem gente que foge. Tem gente que quando chega no lutar não consegue, no fugir também já não dá mais tempo, fica paralisado, não se mexe. E aí entrega tudo que tem e sobreviveu ao assalto. Cada pessoa responde de uma forma nesse momento, né, da ameaça. Só que se a gente pensa em termos de alma familiar, existem modelos que foram sendo seguidos ao longo de muitas gerações, mas que no passado fizeram esse grupo sobreviver. Só que isso, como não foi atualizado, hoje em dia, às vezes não está mais ajudando aquela pessoa que pertence a esse grupo, ela continua agindo dessa mesma forma diante da crise e do conflito, e às vezes ela está desenvolvendo um comportamento totalmente disfuncional, porque às vezes aquilo que foi sobrevivência no passado vai se transformar numa disfunção no presente. Ou seja, vou dar um exemplo, imagina que porque lembra que se eu estou falando de pertencimento, significa que todos precisam ser incluídos, né? Mas aí eu entro num relacionamento. E a minha família,
ela tem esse modelo de quando existe um problema, quando existe um conflito, quando existe uma guerra iminente, todos fogem. Então, ninguém se posiciona, ninguém diz o que pensa, ninguém se coloca, ninguém ataca, e a coisa mais fácil é sair fugindo, ou seja, saio da história, né, mudo de conversa. Tem muitas maneiras da gente fugir de um conflito, sem sair correndo, né? Mas alguns até saem correndo mesmo. Ok, mas digamos que você, então, vem de um clã assim, né? Ou seja, o modelo natural que você acredita que isso é o melhor, porque é isso que faz sobreviver, né? É fugir sempre do confronto, fugir do conflito, ninguém se posiciona com nada, ninguém ataca, e isso é bom, né? Para essa alma familiar, é assim que todos pertencem, ou seja, se eu faço igual, eu pertenço a esse grupo, e eu sou incluída nessa família. Mas aí você começa a namorar uma pessoa que na família dela todos lutam, seja desde lá dos antepassados, né? Toda vez que um clã foi atacado, eles eram os primeiros a pegar na arma, pegar no tacape, pegar no arco e flecha e enfrentar o inimigo. Morro lutando, mas não fujo daqui. Então, aquela outra família tem um outro modelo completamente diferente de pertencer e de sobreviver. E aí, o que acontece quando esse casal se une? Se cada um vem de um sistema completamente diferente, e para cada sistema a sobrevivência é antagônica, ou eu incluo esse olhar para essa família, ou seja, eu começo a aceitar que esse modelo do meu namorado ou do meu marido é diferente do meu, e eu dou um espaço para isso no meu coração, ou eu estou me colocando como inimiga do meu próprio parceiro, e a gente vai ter um embate, e se o embate dele, dos conflitos é fugir, o que vai acontecer com esse parceiro? Se eu começar a me colocar, a enfrentá-lo, ou a querer me posicionar, toda vez que a gente tem um conflito, vamos falar, vamos conversar, vamos olhar para isso. A tendência do outro é fugir, o que vai acontecer? Naturalmente, ele vai sempre ser leal ao seu sistema familiar, então é mais fácil que ele fuja do confronto, e às vezes fuja até do relacionamento. Então, se eu não levo em consideração como atuam cada um desses sistemas, muitas vezes eu acho que a questão sou eu, a minha maneira de me colocar, e na verdade eu não estou percebendo que cada grupo familiar atua de uma maneira completamente diferente da outra, diante do mesmo conflito, ou diante da mesma situação, que para um grupo seria sair lutando, para outros às vezes é ficar paralisado. E a questão é perceber, né, cada um por si, se esse meu comportamento, seja o de lutar, seja o de fugir, ou de ficar paralisado, escondido, enfim, esperando tudo passar, seja, eu entro do armário, fecho a porta, fico muda, silenciosa, e fico torcendo para o inimigo ir embora, para eu poder voltar para a minha vida normal, e não me manifesto. Até onde está sendo funcional, até onde está sendo disfuncional na nossa vida. Porque é importante acolher cada um desses antepassados, mas eu preciso descobrir até onde esse modelo de pertencimento está ajudando, ou eu vou ter que dar um jeito de honrar tudo isso, mas dizer, olha, me abençoem se eu faço um pouquinho diferente. Porque se eu não tomar essa consciência, muitas vezes eu estou repetindo um modelo que deu certo lá atrás, mas que hoje já não funciona tão bem diante do meu relacionamento, por exemplo. E aí, só para encerrar, né, antes de trocar aqui com o Carlos, a gente precisa ter um pouco de, né, compreender um pouco como atuam essas consciências dentro desse clã, porque essa é a questão, é muito antagônico e a gente tem que compreender os dois lados da moeda, porque existe sempre o nosso consciente pessoal que está sempre a serviço da minha sobrevivência. Então, naquele caso, né, se eu pertenço a um clã que está sempre fugindo, como é que eu fico de consciência leve? Fazendo igual, porque eu quero pertencer. Então, se num grupo familiar, todos ali são católicos, e eu quero pertencer a esse grupo, óbvio, porque se eu não pertencer, eu não sobrevivo, lembra da memória atávica, eu vou ser católica,
Porque, ai de mim, se eu dizer para minha mãe que eu quero largar o catolicismo e ser espírita, por exemplo. A família vai me excluir e eu não vou sobreviver longe deles. Então, é claro que nenhum desses movimentos é tão consciente assim. Muitas vezes a gente está dizendo sim para a nossa família por amor, que sempre é um amor, mas às vezes o amor é cego e eu estou querendo apenas ficar de consciência leve, ou seja, eu quero pertencer, eu faço qualquer coisa para pertencer, não vou me indispor com esse grupo. E isso é o que determina se eu estou de consciência leve ou pesada. Só que a questão é que muitas vezes a gente está de consciência leve e não necessariamente fazendo aquilo que é melhor para a gente mesmo. É só você pensar, por exemplo, uma família de traficantes. Às vezes, para pertencer, todos são traficantes. Aí tem um filho que não quer mais ser traficante. Só que ele pensa, putz, se eu virar para o meu pai e falar, pai, não quero mais fazer isso, eu queria ser policial, o que acha que vai acontecer com esse garoto? Provavelmente a família vai dizer, tá bom, então você vai morar sozinho, vai para qualquer outro lugar, mas aqui você não entra mais. Então, para, às vezes, fazer aquilo que é certo, ou aquilo que é melhor para a pessoa, porque aqui não estou julgando o que é certo e o que é errado, né? Estou trazendo só clareza de como é que as nossas consciências atuam. Às vezes, uma pessoa, ela até quer fazer algo diferente, ou quer fazer algo que para ela seria correto, e ela não quer ficar de consciência pesada, porque às vezes fazer o correto é ficar de consciência pesada, eu vou ter que ir contra a decisão da maioria, eu vou ter que assumir uma postura que é diferente de todo aquele grupo, e é tão mais fácil ficar de consciência leve, é tão mais fácil a gente fazer o que todo mundo já faz, não é? Agora, ao mesmo tempo que tem a nossa consciência pessoal querendo sempre ficar de consciência leve para pertencer, existe a alma familiar, esse inconsciente familiar que atua em nome da sobrevivência do clã. E esse inconsciente familiar, ele sempre vai defender o interesse dos que foram excluídos pela consciência pessoal. Então, vou dar um outro exemplo. Imagina que no passado, você teve um bisavô que pulou a cerca, né, e fez um filho fora do casamento. Então, quando a família descobriu que tinha uma criança fora do casamento, o que fizeram? Excluíram a mãe dessa criança, Deus me livre que alguém saiba disso, e a criança, mas a criança pertence ao sistema, né, filha do teu bisavô, por exemplo. Mas excluíram essa mãe e o seu filho e nunca mais ninguém falou disso, ok? Então, todos estão de consciência leve, né? Porque, afinal, aqui a nossa maneira de lidar com o conflito é congelando, se escondendo. Todo mundo se esconde no armário, ninguém fala mais nada, todo mundo de bico calado, e nunca ninguém mais vai saber dessa história. Foi um deslize do vovô, né? Só que aí vai passar uma geração ou vai passar outra, e o que acontece? Essa alma familiar, ela vai exigir o pertencimento. Ela fala, não, peraí, cadê aquela criança? Aquela criança pertence, ela não está aqui. Então, o que normalmente acontece? Alguma geração posterior se identifica com essa criança, com essa que foi excluída, e começa a se colocar numa situação de exclusão. Então, começa a viver, às vezes, até a mesma história, se relacionar com alguém, ter um filho, o marido não assume, ou o cara é casado, ou seja, ela começa a repetir aquela história, porque, no fundo, ela está identificada com aquela criança que foi excluída, ou com aquela mãe que não foi honrada e não foi inserida no sistema. E a vida dessa pessoa fica emaranhada, repetindo esse mesmo modelo. Então, se a gente não começa a perceber como essas leis atuam, muitas vezes a gente passa uma vida sofrendo por uma exclusão que nem era nossa, ou seja, defendendo o direito de inclusão de um membro que você nem sabe que existiu. E até que a gente tome consciência disso, muitas vezes a gente fica replicando modelos de infelicidade no amor e não de felicidade. E aí, felizmente, que a consciência espiritual existe, né? Ou seja, esse grande alma
que supera o limite de todas as outras e atua unicamente a serviço da vida. Porque senão a gente passaria, às vezes, uma eternidade no emaranhado. Então, sempre vai ter uma força maior do que nós atuando em favor do amor. Mas, às vezes, levam até muitas encarnações, né? Para que a gente comece a perceber e se desidentificar de alguns modelos. E isso também tem a ver com eu tomar consciência e aceitar que eu posso fazer diferente com a bênção desses antepassados, honrando as decisões dos antepassados, mas pedindo bênção para ser um pouquinho diferente, ou pelo menos assumindo um pouquinho de consciência pesada para conseguir fazer um pouquinho diferente, né? E ter um resultado também diferente daqueles teus antepassados. Então, quando é negado a um membro o direito de pertencer, essa consciência familiar vai sempre restabelecer a ordem através da compensação. E isso faz com que, muitas vezes, uma geração posterior pague o preço da expiação, ou seja, assuma um lugar e repete aquele mesmo modelo de relacionamento, aquele padrão que gerou a exclusão, na verdade, até que alguém lembre, né, daquela pessoa e essa pessoa possa ser incluída. Aí eu posso me desidentificar desse papel, posso começar a fazer escolhas mais conscientes. Muito bem, acho que era isso que eu tinha para falar sobre relacionamento. Acho que deixei um gancho aqui para o Carlos, espero que sim, porque ele vai continuar a partir disso para desenrolar um pouquinho sobre Vênus e o amor, não é, Carlos? Agora eu vou passar para vocês, a menos que alguém tenha alguma pergunta, assim, queira aproveitar esses antes de você assumir, como é que você prefere? Como o pessoal preferir. O pessoal pode ir deixando as perguntas no chat, e na medida que for desenvolvendo, a gente vai respondendo também, né? Posso compartilhar aqui minha tela já? Pode sim. Pode, acho que sim. Precisa tirar a sua, não sei se... Já tiro, peraí, desculpa. Sim. Vamos lá. Mas que coisa, quanta informação, que coisa, que contribuição, né, do Bert Hellinger, né, para a gente, né? Sim, não, e cada uma das leis é uma história enorme, né? Assim, eu tentei resumir só a primeira, mas não, os outros encontros a gente... Resumindo, porque não dá para, né? Não dá para abarcar tudo, mas sim, vamos falar das outras nos próximos encontros, com certeza. Para quem não sabe, o Moreno, que é o do psicodrama, um dos inspiradores aí do Bert Hellinger, ele está naquela nata de pessoas que estão, assim, discípulos diretos do Freud, como está o Reich, como está Melanie Klein, como está Lacan. Moreno faz parte dessa nata, né? E o Bert Hellinger pegou uma técnica, pegou uma ideia, assim, ele deu uma amplitude, né, fantástica mesmo. Obrigado por mais uma aula, né? Uma aula linda, Dani. E pegando um pouco o gancho, né, dessa coisa do pertencimento, né? A gente vai falar hoje sobre pertencimento. Pegando também o gancho do que eu falei na semana passada, que na semana passada eu peguei as fases de desenvolvimento, peguei da fase oral, anal, afálica, latência, né, até a pré-adolescência. E hoje a gente vai começar falando justamente sobre a adolescência. A adolescência é o principal momento da vida da gente, onde a gente está buscando esse sentimento de pertencimento, né? Adolescência vai desde a puberdade até a vida adulta. Algumas pessoas perguntam assim, mas quando definitivamente acaba a adolescência? Eu costumo falar que é no retorno de Saturno, entre os 28 e 30 anos de idade, que é quando a vida adulta faz 100% de download. Até lá, assim, todo mundo tem um pezinho, alguma coisinha assim, ainda mais juvenil, né? Mais da adolescência, assim, uma coisa mais da meninice dessa fase da adolescência, né? Aí chega na adolescência e
Ei, você está muito grandinho para fazer essas coisas. A gente escuta muito isso. Não, você não tem idade para fazer isso. Aí, posso fazer tal coisa? Não pode. Você ainda é muito criança para fazer isso. Você não tem idade para fazer essas coisas. Os pais são os primeiros responsáveis pelo processo dessa perda dessa primeira identidade infantil para algo que a gente vai construir e a gente vai desenvolver a partir da adolescência, né? Os pais, eles perdem o poder e acabam chamando o adolescente de aborrecente. Nossa, não sei o que está acontecendo, assim, tipo, nunca foi assim, nunca foi rebelde assim. Nunca teve, na verdade, a experiência de fazer as próprias escolhas, de pensar por cabeça própria. Era mãe e papai que escolhia a cor do tênis ou da camiseta que comprava. Agora eu quero escolher. Mas sempre gostou de azul, agora quer amarelo? Não, você escolheu azul para a minha vida inteira. Agora eu quero escolher, agora eu quero amarelo. Isso é o principal gerador desse primeiro conflito, esse primeiro afastamento, essa necessidade que o ser humano tem de criar caminhos próprios, escolhas próprias, uma consciência própria. E para isso a gente precisa se afastar um pouco dos pais. E os pais contribuem para isso, fazendo isso, cobrando coisas que já não pode cobrar de uma criança, porque a gente já tem uma idade um pouquinho mais avançada para ser tratado como criança, né? Então, assim, é muito delicado o período, como isso funciona na cabeça do adolescente. A adolescência é um período que precisa ser muito bem estudado, precisa ser muito respeitado, né? Para a gente entender que é nesse momento em que aqueles moldes, aquela argila que a gente está formando desde lá da infância, na hora que ela começa a secar. E a gente fica assim, de que jeito vai secar isso? De que jeito vai secar? Como é que... né? Então, isso pode, isso não pode. Então, a gente nos remete àquela noção de superego lá atrás, do que pode, do que não pode, do id, do ego. Como é que isso é gerenciado? Se agora todas as regras estão mudando, agora vem novas regras, eu tenho que me adaptar a isso. E vem um momento pertinente nessa fase, que é o que faz enriquecer essas experiências que são as buscas pelas nossas tribos, né? A necessidade de encontrar a própria tribo, a nossa galera, a necessidade de ter esse sentimento de pertencimento, e que agora a gente precisa ter com um ambiente além da nossa família de origem, além dos nossos pais, né? É onde a gente começa a namorar, ter as primeiras relações amorosas, as primeiras paixões. Isso também é um pertencimento a uma parceria, né? Então, onde estão as pessoas que são iguais a mim? Cadê a galera que pensa que nem eu, que gosta do que eu gosto? Aliás, assim, do que eu gosto mesmo? Então, assim, nessa fase, assim, as pessoas passam, de repente, um tempo com uma espécie de amigos, outra de outro. Vai com o pessoal que é punk, depois vai o pessoal que é heavy metal, depois vai o pessoal que gosta de meditação, né? Até nesse experimentalismo achar, né? Aquilo que lhe faz eco, aquilo que fala assim, aqui eu quero ficar, com essa galera, com essa frequência vibratória, eu quero ficar, né? Agora, a adolescência, ela tem como natureza primordial o experimentalismo. O ser humano precisa viver agora as próprias experiências. E agora os palpites dos pais não são assim aquela verdade absoluta, né? Na adolescência, a rebeldia tem causa, objetivo e consequência, né? Então, querer encontrar o próprio lugar no mundo, experimentar, usufruir das próprias opiniões e agir em cima delas, né? Enriquecer um instrumental da sua própria relação com o outro, isso tudo está sendo formado na adolescência, né? Onde temos um encontro muito mais íntimo com as questões de autoestima e amor próprio, né? Então, isso fica muito, muito aflorado, né? Então, para pertencer, a gente tem que fazer o quê? Tem que se relacionar. Só pertence quem se relaciona. Quem rege isso, né, de forma mais direta na astrologia é Vênus e a casa 7, né? Fala não só das relações amorosas, conjugais, mas como nos relacionamos com tudo aquilo que é o não eu.
né? Então temos sempre padrões nesse sentido que podem ser estudados e podem ser explorados também, né, em seus potenciais. Uma outra coisa típica da fase da adolescência, né, são os hormônios, né, a menarca e a poluição, quando o corpo, biologicamente, ele dá sinais de prontidão para a reprodução, né? Só que os hormônios mexem, assim, são bombas, né, de hormônios assim, que mexem com o estado anímico, mexem com o estado de humor, né? A alteração física, né, o espichão puberal, né, causa muito desconforto, uma sensação de desajuste com o mundo. As meninas, elas começam a crescer mais rápido, né, crescer antes do que os meninos, né? Então tem uma época que as meninas ficam um pouquinho mais altas que os meninos. De repente os meninos começam a crescer depois, mas né, vão embora. Então essa fase de mudança muito rápida do corpo traz sensação de desajuste, né? Dependendo de como esses assuntos da menarca, da questão da menstruação feminina é lidada com o adolescente, né, isso vai trazer determinantes consequências com a ligação com a própria feminilidade, com o sagrado feminino interno, né? Então, essa fase é a fase onde a gente está pronto para conhecer o tesão, o prazer erótico, né? Isso também entra no experimentalismo, porque a gente não está decidindo gostar de algo, a gente está tomando conhecimento de algo que a gente está sentindo, de algo que está aflorando. Então, é um padrão afetivo que nos faz nos apaixonar por uma pessoa X e não por uma pessoa Y, né? Também faz a gente se atrair por uma relação do tipo A e não do tipo B. Então, nós temos padrões, nós temos preferências, nós temos já um filtro importante para lidar com essas orientações, né? E a entrega, né, do adolescente, né, para esse mundo da paixão é plena, não tem filtro nenhum, né? Então, os insucessos são sentidos também, né, psicologicamente de uma forma muito violenta, né? É um trauma original também, a primeira vez que se apaixona, e salva o caso de quem se apaixonou a primeira vez, deu certo e foi até que a morte separe, tudo bem, mas não sendo o caso, há em algum momento o encontro com esse primeiro trauma, dessa perda, do insucesso, assim, e é um desalento, é um desânimo com o próprio amor, a paixão, como assim? A coisa tão forte, tão né, plena, tão intensa, assim, como assim deu certo? Como assim o amor não pode dar certo, né? Então, né, causa esses primeiros arranhões numa lente que na adolescência ainda é bem cor-de-rosinha, né? E tudo isso que a gente está falando das relações, das paixões, a gente vai ver em Vênus, a gente vai ver na casa 5, na casa 7, nos regentes dessas casas, nos planetas ali presentes também, né? Mas, né, não são só as casas, essas casas que estão ligadas diretamente ao assunto amoroso que determina esses nossos padrões, né? Então, sabendo um pouquinho mais da nossa adolescência, né, vamos tentar agora fechar alguns insights com informações que a gente viu no nosso primeiro encontro, né? Então, vou fazer um recorte para vocês sobre as casas de água, né, que são determinantes para a gente entender como que a gente se atrai, quais são os tipos de influências, como funciona esse mecanismo inconsciente, subconsciente, que motiva a gente a se atrair por uma situação X e não Y, por uma pessoa X e não Y, tá? Então, hoje vamos falar das casas de água um pouquinho. A felicidade, né, de qualquer pessoa passa inevitavelmente por uma vida em que as experiências psicológicas, as experiências emocionais sejam boas, tem que ser positivo, né? A felicidade solicita que tenhamos uma qualidade de vida psicológica e emocional, né, positiva, elevada, né? As casas de água mostram exatamente
os caminhos, né, que a nossa psique usa para a gente lidar com a vida, né? Então, sempre nessa busca, né, de construir a nossa felicidade. Então, a gente vivencia de forma mais direta e intensa a responsabilidade da evolução da alma através das casas 4, 8 e 12. Né? Então, vou falar brevemente para vocês sobre cada uma delas, para a gente começar a entender um pouquinho as dimensões do amor, dentro de um recorte específico. Eu não vou abordar tudo que tem a ver com casa 4, 8 e 12, mas tudo que tem a ver com esse material que ajuda a gente a formar o nosso jeito de se relacionar com as pessoas e com o mundo. Tá? As casas de água, né, são... Por que chamadas casas de água? Porque elas são ligadas aos signos de água, Câncer, Escorpião e Peixes. Né? Então, nosso mapa, a gente tem essa tríade, né, de etapas, de campos de experiências pelas quais nosso corpo emocional e a nossa psique percorrem durante a vida. Né? Então, juntas trazem todo o desenvolvimento que a gente consegue implementar na nossa vida, da nossa sensibilidade, né, da nossa intuição, da nossa sensibilidade, né? A tríade da sensibilidade, né, do corpo psíquico, do corpo emocional, em todos os níveis de consciência ou inconsciência. Né? E essas etapas, né, descritas por essas três casas, assim, elas se entrelaçam de forma sutil, né? Uma depende da existência da outra, né? É um circuito fechado, né? E são coisas, às vezes, muito sutis. Assim, a gente pode encontrar até energias, conteúdo material que a gente sequer reconhece que sejam nossos. Né? Então, é uma tríade muito determinante, de um jeito muito sutil. A gente precisa ter muito cuidado para analisar como que esse fluxo se desenvolveu na vida de uma pessoa. Né? Mas, vamos lá, na casa 4, né? Entre outras coisas, a casa 4 mostra nossas hereditariedades, né? Nossas constituições genéticas, né? Também psicológicas, hereditariedades psicológicas, sociais, comportamentais. Né? Como foi sentida, né, a nossa infância? Qual foi a nossa experiência no ambiente de infância? Né? Aqui tem uma pegadinha. Aqui não é como foi a minha infância. Né? Aqui é como eu senti a minha infância, como eu signifiquei a minha infância. Né? Às vezes eu falo, quando estou dando aula, eu falo assim, a pessoa pode ter tido uma infância tipo família Doriana, família Margarina. Né? Mas tem alguns 2, 3 marcos assim, doloridos, doídos, e que pode ser aquilo que fica mais marcado na experiência de casa 4 para a pessoa. Da mesma forma, uma vida não tão família Margarina, sem muitos picos, né, sem muitos momentos agudos de dor, de perda, de incômodo, né, pode trazer outros resultados um pouquinho mais favoráveis. Assim, a significação dessa casa pode ser muito mais favorável. Aqui na casa 4, a gente inclui nossos primeiros traumas. Na primeira sensação de fome, de dor, vontade de fazer cocô, de xixi, de frio. São todos eventos traumáticos e são todas coisas que a gente, na vida intrauterina, a gente não tinha conhecimento disso. Então, cada uma dessas situações acaba sendo um marco. Né? Então, e como isso foi significado? Como isso foi absorvido, né, por essa consciência e informação? Isso está descrito na casa 4, quando a gente estuda a casa 4 no mapa. Né? E essas experiências criam esses primeiros moldes. Né? E aí a gente pegando, por exemplo, a questão do Édipo, né, que eu falei lá atrás, na aula passada, né, que tem um momento que a gente acha que a gente e a mamãe é a mesma pessoa, tem um momento que vem a castração simbólica. Isso é um momento chave. É um momento que a gente vê que eu e mamãe não somos a mesma pessoa e que tem alguém que concorre comigo, com a atenção da mamãe. Né? E essa é a questão da função pai.
né? Concomitantemente a isso, quando a gente nasce, a gente tem uma percepção que papai e mamãe são super-heróis, né? Quem nasceu numa família com pai e mãe, né? Uma família constituída, né? De uma forma natural, assim, papai e mamãe são super-heróis. A gente não tem condições de ver eles não sendo super-heróis. Mas aí vem esse momento da castração simbólica. Aí a gente está com fome, mamãe não chega, né? Existem situações em que a gente devia ter algum tipo de satisfação que ela não vem. Não vem pela mãe, não vem pelo pai, e a gente chega e fala assim, mas como assim? Papai e mamãe são super-heróis? Como assim? Né? A cabeça dá um nó, né? Porque eles não podem falhar. Eles não falham, papai e mamãe não falham. Ah, claro, óbvio. Eu que não mereci. Eu que não tive o merecimento de ter deles o melhor de um super-herói. Esse é o primeiro marco da nossa, primeira marca, primeiro arranhão no nosso amor próprio, na nossa autoestima. A partir disso, a gente fica assim, absolutamente antenado em ver se o que fazemos, se o que pensamos, se como nos comportamos é digno de ter o comportamento de papai e de mamãe como sendo super-heróis. E quanto mais a gente consegue lidar com esse jogo, isso vai dando para a gente esse molde da autoestima, né? Isso tudo é vivenciado na casa 4. Né? Então, os planetas estão na casa 4, a situação do regente da casa 4, né? Também determinam quais são os legados recebidos, quais são os elementos das origens que eu vivi e que vão ser levados para a vida, quais são os canais, né? Quais são as coisas mais presentes, as energias mais presentes que eu não tenho como deixar de fora na formação da minha psique, do meu corpo emocional, né? Então, assim, é o sentir, né, de cada um que é pessoal e que interpreta e que dá significado para as experiências que tivemos, né? Bom, claro que a gente tem muito mais coisa para falar da casa 4, né? Mas nesse momento que nos interessa é isso. Então, vamos guardar essas informações para depois a gente fechar um circuito com casa 8 e 12. Né? Então, a casa 8. Na casa 4, a gente tem experiência emocional, original, tudo aquilo que nossa consciência não pôde lidar, digamos assim, né? Esse conteúdo com o qual a gente não pôde lidar, ele é armazenado, ele existe um receptáculo, uma caixa preta, a gente chamada casa 8. É onde a gente esconde conteúdos nossos, onde armazena conteúdos nossos que fica escondido da gente mesmo. Então, isso da casa 8 é saber como também a gente se mistura emocionalmente com o outro. É a casa de água emocional mais ocidental, mais ligada ao outro. Né? Então, como a gente se mistura emocionalmente com o outro, com tudo aquilo que é o não eu. Como a gente se entrosa com o mundo, do ponto de vista emocional, do ponto de vista íntimo, agora trazendo a bagagem que vem conosco desde a casa 4, com as experiências que significamos na casa 4. Casa 8 é o ponto do mapa onde a nossa experiência emocional é mais densa, né? E também mais presente na nossa vida social. É o ponto mais tangível e concreto do nosso contato e da nossa troca emocional com as pessoas, com o outro durante a vida. É por isso onde a gente se sente mais vulnerável em relação ao que a gente tem ali de material psicológico guardado, porque o outro se aproxima muito daqui. Né? Na casa 8, a gente quer naturalmente controlar todas as nossas emoções, principalmente para aquilo que está lá submerso, que está escondidinho, ficar ali. Né? Manter ali o que está escondidinho, escondido. Né? Sem incomodar, sem ameaçar nossa integridade psicológica e emocional. Mas aí, quando a gente se relaciona com as pessoas, quando a gente se conecta com o outro, a gente não tem como evitar a perda desse controle, pois precisamos da experiência social para viver, precisamos desse sentimento de pertencimento, né? Precisamos experienciar isso, precisamos viver isso.
Então, ao nos relacionarmos com o outro, é inevitável que os nossos padrões trazidos da casa 4 e, né, armazenados na casa 8, tem uma influência de comando, né, de como se dá esse ponto de contato entre eu e o outro, do ponto de vista do próprio corpo psicoemocional, da sexualidade. Né? Esse contato e esse evidenciamento, né, desses materiais torna nossos padrões mais perceptíveis, né? Deixa desse material mais acessível, conectado de forma mais profunda com o outro. Isso gera uma sensação de vulnerabilidade. Vulnerabilidade é esse outro que tem esse acesso, né? Toda essa conexão que se criou. Vale lembrar que a casa 8 está ligada ao arquétipo de escorpião, né? E eu costumo falar que o pessoal fala que escorpião é frio, né? A fama do escorpião, né? O escorpião tem uma fama ruim, né? Ele tem seu lado difícil como todo mundo, né? Mas escorpião é de longe o signo mais sensível do zodíaco, mas de longe, né? A sensibilidade é densificada, né? Ela é muito visceral, ela é muito no âmago, muito visceral, né? Ela é muito poderosa. O sentimento no escorpião, na casa 8, ele é muito forte, muito poderoso. Tanto que o próprio escorpião, ele tem medo desse próprio poder, das próprias emoções. Esse é o gatilho que faz o escorpião picar ou se congelar, né? Aquele congelamento, aquela coisa daquela frieza famosa do escorpião, né? Por causa do controle. Eu costumo falar, né, por aí que tem a historinha do escorpião que queria atravessar o rio e pediu para o touro uma carona. O touro, o rio está aí, né? A carona até o outro lado, aí nas suas costas. O touro falou assim: imagina, eu não sou trouxa, você vai me picar, eu vou morrer. E o escorpião falou assim: só que se eu te picar, eu vou morrer também, eu não sou bobo, não sou burro. O touro falou: beleza, vamos lá. O touro, no meio do caminho, lá, assim, olha para trás, se vai lá, o escorpião pica ele. O touro fala: poxa, por que você picou a gente? Agora nós dois vamos morrer. O escorpião falou assim: eu sei, eu não pude evitar, é a minha natureza. Por que o escorpião picou? Essa é a pergunta. Porque naquele momento ele não tinha controle sobre a própria vida. Não tinha nenhum poder sobre a própria vida. E não ter poder sobre a própria vida, controle sobre a própria vida, entre parênteses, sobre as próprias emoções, né, faz com que seja preferível congelá-las ou matá-las. Então, esse é o processo do escorpião, em que às vezes mata mesmo, mas sempre regenera. A casa 8 também é a casa da onde a gente regenera, né, aonde a gente cura. Quais são os elementos que são presentes, os materiais que precisam ser curados, as ferramentas que podem ajudar a gente a trazer transmutações, sublimações e trazer à tona aqueles elementos que ficam lá escondidos, só que de uma forma mais aceitável, de uma forma que o nosso consciente aceita. O que está lá escondido só está lá escondido porque nossa consciência não pode ver. Então, por isso fica lá o quê? Reprimido, né? Ou recalcado. Lembra dos mecanismos de defesa do ego, no ano passado? Então, materiais reprimidos na astrologia, assim, ficam, em geral, assim, armazenados ali na casa 8, tá? Então, quando a gente, né, no caso, quando a gente está se relacionando, né, esse congelamento, às vezes, emocional, essa frieza, né, é porque esse conteúdo que fica muito acessível, o outro ele precisa meio que desaparecer, o outro não pode ver, né? Então, ou transforma em algo diferente, ou eu trago um rompimento para a situação para poder proteger aquele material ali, né? Que se vem à tona, eu não tenho controle sobre aquilo pode me sufocar, pode me matar. É uma fantasia de morte mesmo, assim, que se tem simbolicamente nesse contexto, né? Então, a socialização acaba nos tornando mais vulneráveis a podermos sentir mesmas dores, mesmos tipos de incômodo que vivemos originalmente no contexto da casa 4. Né? E essa dor a gente quer evitar a qualquer custo. Né? A casa 8 é profunda, né? Forte. Né? Então, muito importante na hora da gente
a avaliar ou analisar como que o nosso estado afetivo, nosso corpo afetivo, nosso campo afetivo se relaciona com o mundo. E temos a casa 12, a casa da dissolução do ego, né? Tem tudo que tem a ver com peixes, casa 12, né? Tem um papel solvente. Então, aqui a gente tem, na verdade, uma certa pressa em voltar para aquela experiência intrauterina. A gente não quer mais ser um indivíduo. Assim, nossas experiências dolorosas, né, mais profundas e inconscientes acabam se extinguindo. Eu quero voltar para a vida intrauterina, eu quero me fundir com o todo de novo. Na 8, eu me fundo com o outro, com que eu me relaciono amorosamente. Na 12, com o todo. Então, o nascimento, ele é um trauma, é uma dor original daquela alma encarnada e que encarnou através da separação do eu em relação ao todo. Aquela gota do oceano, ela é separada do oceano. Eu não sou mais parte do todo. Então, essa dor original ainda faz com que cada um se veja culpado por ter perdido esse contato. Eu não sei por quê, mas a culpa é minha. Então, a gente tem essa fantasia. Isso tende a impulsionar pessoas com uma ênfase na casa 12 a optarem por situações, caminhos, relações, às vezes até trabalho que coloquem ela em situação de ajudar, de cooperar, de oferecer algum tipo de sacrifício em função do nós, e não por parte do eu, né? Para tentar buscar uma sensação de voltar a merecer se sentir ligado com o todo e confortável com isso. E acaba funcionando. Acaba funcionando. Quanto mais usufruir de forma positiva e sublimada esses talentos, acaba funcionando. Né? Então, pessoal, aqui a gente já começa a perceber quanto é sutil, mas muito presente o id e o ego e o superego, né? Que vão gerenciando as pulsões, né? Que eu falei na primeira live. Né? Temos o incômodo, né? Então, que está ali presente no id, tem a culpa do superego, né? Então, e onde há os dois, onde tem id, onde tem superego, obrigatoriamente vai ter um ego fazendo gerenciamento. E o que a gente identifica na casa 12 é como é esse funcionamento, como está esse gerenciamento de pulsão, de fuga, de culpa, né? E quais são os mecanismos de defesa mais acionados, mais fortes, fortalecidos, quais são as maiores virtudes do ego, né? Como que esse superego está agindo, como esse id está agindo. Então, o maior, claro que a gente vai ver isso em outras áreas também no mapa, mas a maior fonte para a gente extrair informações desse tipo, então, é na casa 12. Tá? E perceba que isso tudo é um processo inconsciente, totalmente fora do alcance da nossa percepção direta objetiva. São coisas que não estão ao alcance da nossa mente racional, do nosso pensamento, mas determinam e influenciam os próprios pensamentos, as nossas escolhas, inclusive as amorosas, inclusive as profissionais. Então, quando a gente fala de amor, não basta ver casa 5, 7, Vênus, os regentes, a casa 12 sempre vai estar envolvida em tudo da nossa vida, de uma forma subliminar, sutil, mas bem determinante, né, em todas as nossas escolhas. Tá? Quando se trata de casa 12, eu costumo falar assim, né, desse arquétipo pisciano, a busca desse tipo de equilíbrio, né, equilibrar, né, as nossas próprias águas, né, isso dá com a sublimação, que é um dos mecanismos de defesa do ego. Sublimação é pegar uma energia que a gente não gosta e transformar em alguma coisa boa. É como se fosse reciclar lixo e transformar um lixo em algo bom, né, e trazer à tona. Né? Então, a arte é um excelente, a música pisciana tem a ver com casa 12, artes cênicas também. Então, sempre atividades artísticas que têm a capacidade de fazer um processamento de conteúdos que, em geral, são traumáticos. Né? E que quanto mais
atordoada, aquela alma, assim, parece que a obra artística ela tem mais riqueza, né? A sublimação fica mais rica. Eu lembro do Eric Clapton, um dia ele lançou um disco que, na época que raramente, assim, estava tudo bem na vida dele, ele teve uma vida tudo assim, né? O cara se ferrou muito, a vida inteira, mas teve uma época que ele estava bom. Lançou o disco, que foi absolutamente criticado, né? Ele falou assim, não é possível, a gente só está na merda para fazer um bom disco de blues. Né? Então, essa coisa da sublimação, né? da capacidade de pegar a emoção interna e expressar ela através da arte é importante para trazer equilíbrio psicológico, equilíbrio para esse gerenciamento de ego e superego. Tem pessoal que falou de estar com a terapia em dia. Né? Então, atividades terapêuticas, atividades de manutenção do corpo psicológico, principalmente no ano dessa conjunção, né, Júpiter e Netuno, que daqui a pouquinho, essa próxima semana a gente vai ter, é um ano de muita efervescência do corpo psicológico, né, da saúde mental. Vai ser um negócio muito pressionado nesse ano. Né? Então, é algo que a gente pode perceber a importância de estar gerenciando e cuidando disso para a gente ficar bem. E a espiritualidade, né? Quando o bicho pega, né? Se acende vela para quem? Né? Então, seja lá quem for, né? Trazer esse contato com o mundo sutil, com o mundo sagrado, com o mundo espiritual, seja lá qual for ele. Então, esse tripé, ele acaba na casa 12, ajudando a gente a trazer um equilíbrio natural para esse funcionamento do id, ego, superego. Facilita os processos que a gente consegue atingir, de repente, um processo terapêutico. Tá? Então, a necessidade, né, de equilibrar a casa 12 então, é pelo simples fato de que ela determina desejo, determina pensamentos, determina escolhas, rumos, né, determina sabotagens, né, fugas inevitáveis, algumas coisas em que a gente não consegue lidar, tipo casa 12, assim, como é que eu vou fugir? O que eu tenho aqui? Quais são os instrumentos que eu tenho para escapar daquilo que me aflige? Né? E o inconsciente sempre vai ganhar um jogo. Não adianta a gente achar que a gente vai domar o consciente na marra. Não doma. Não doma porque a gente não sabe como o consciente age. Né? O inconsciente, o próprio nome diz, inconsciente. A gente não faz ideia de como funciona. Né? A gente tem esses instrumentos que a Dani passou aqui, que eu estou passando aqui, para a gente, né? Vamos trazer informações, ver como a gente consegue mapear da melhor forma possível como o estudo funciona. Né? Então, mudar, né, padrões tão arraigados, demanda tempo, demanda trabalho terapêutico, né, demanda aprofundamento nesse universo, né, da pessoa. Né? Então, nosso caminho kármico, né, ele faz a gente passar pela etapa de recepção dos moldes emocionais, na casa 4, né? A gente recebe os moldes, a gente vive, recebe eles, a gente leva adiante pela vida, na casa 8, quando chega na casa 12, os caminhos kármicos começam esse processo, mas agora é uma busca pela desmaterialização desses moldes. Né? Eles já não servem mais, a gente tem que se desfazer deles, a gente tem que buscar um equilíbrio, se desfazendo dos moldes, dos padrões que foram criados em cima dos traumas originais. Né? Bom, pessoal, tendo passado aí um pouquinho para vocês das casas de água, eu vou pegar um pequeno caso de uma ex-paciente minha, né? Fazer alguns recortes específicos a respeito do mapa do histórico dela, né? E do que a gente vem falando até aqui, né? E é um caso assim que não é um caso leve, não é um caso fofinho, assim, exatamente, mas ele é bem didático para a gente, tá? Então, tá aqui. Essa moça, na época, chegou para mim, né, e fala assim, como eu falo para todo mundo que chega, primeira vez, assim, o que eu posso fazer para você? O que te trouxe aqui? Ela veio com a queixa de que ela não conseguia se relacionar, né, não namorar, né, mas se relacionar sexualmente mesmo, intimamente com os homens, com os namorados. Né? Então, aí ela falava assim, antes eu sabia que eu namorava assim um monte de cafajeste, né? Então, assim, ela passava a impressão que ela nunca tinha se preocupado muito com ter bons relacionamentos, né? Não era saboroso se relacionar para ela, né?
Mas ela falou que depois, mais tarde, quando ela ficou mais adulta, né, assim, ela ficou mais romântica, né? Aí ela falou assim, agora tem um namorado bacana, né? Não devia ser normal eu conseguir transar com ele? Né? Agora não faço ideia porque que isso acontece comigo, assim, porque ele é perfeito. Também reclamou, assim, que tinha dificuldade de chorar, né? Ou seja, assim, a gente vê coisas represadas, coisas represadas. Aí, aqui eu reproduzi, eu não lembro exatamente como foi, mas eu reproduzi mais ou menos como foi um diálogo meu com ela me contando, me relatando como que acontecia essa evitação da relação íntima. Eu perguntei para ela, você sente vontade de fazer mal ao seu namorado? Sim, eu tenho vontade. Ela tinha tesão, ela tinha a vontade, a libido era despertado, né? Mas quando chega na hora H, eu paro por tudo, né? Aí por quê? Como é que você faz isso? Eu saio de mim, ela surtava, né? É como se um espírito, né, baixasse lá no corpo dela. Ela fala, eu lembro dela falando isso assim, como se fosse o espírito que baixa e toma conta de mim e depois não consigo controlar mais nada, né? Não, tudo bem, mas aí você está tomada, mas você não lembra como que acontece, né? De você, né, evitar, em que momento que acontece, né? Ela falou assim, aí algumas vezes acontece bem na hora mesmo, assim, quando chega a hora, ele vem para cima de mim, eu fico nervosa, e aí eu pego e fico, né, segurando ele pelos braços, assim, fico nervosa e tremo, seguro pelos braços, aí não deixo mais ele encostar em mim, né? E é sempre assim que acontece, que acontecia, né? Não, quando já estava para acontecer, sim, às vezes eu já me fechava antes. Pronto, então, um recorte de uma verbalização dela de como a coisa acontecia. Agora, vamos aos fatos ocorridos da vida dela, que durante a terapia fui tomando conhecimento. Perdeu o pai aos 4 anos de idade em um acidente de carro, um cara alcoolizado no outro carro, bateu no carro dele e ele veio a falecer, né? Aí teve uma situação de assalto-abuso e um flagra com o tio aos 11, 12 anos dela. Mas vamos aos pouquinhos, né? Mais ou menos, com alguns meses, não tinha um ano de terapia, né? Ela comentou alguma coisa sempre assim, fala uma coisa, acho que não tem nada a ver com o meu problema, mas eu vou contar. Sempre é a bomba, né? Sempre é uma bomba, né? Já falou que, sim, certa noite, quando ela estava em casa, assim, tinha mais ou menos 11 anos de idade, invadiram a casa dela, foram assaltar a casa dela. E aí ela lembra de ouvir barulho e saiu do quarto, e quando ela saiu do quarto, ela lembrava de ter visto a mãe no chão, né, e um cara lá em pé, e aí esse cara veio para cima dela, né? Pegou ela, ela tentou segurar ele, e assim ela falou que assim que olha só, quando ela veio pegar, quando ele veio pegar ela falou que a única coisa que ela lembra é que ela tentou segurar ele, assim, e aí depois ela não lembra de mais nada. Aí depois ela falou assim, eu só lembrei depois disso quando eu acordei no colo da minha mãe, com a minha mãe chorando aos prantos, passando a mão no meu cabelo, no cabelo. Era o que ela conseguia lembrar, né? A partir disso, a mãe dela começou a deixar ela mais com o tio, de passar mais tempo com o tio, né? O tio era pastor de uma igreja, então achava que ia fazer bem para ela, né? A mãe era super, né, caxias, super ligada, né? Religiosamente à igreja, né? Então, e aí nesse período ela flagrou o tio, né, algumas vezes em atos íntimos com funcionárias e com fiéis, né, da igreja na sala. Inclusive, eu lembro dela falando que uma da fiel, ela conhecia a fiel, o marido e os filhos, que iam na igreja, né? Enfim, e ela acaba sendo muito manipulada pelo tio para não contar para a mãe, porque senão ela e a mãe iam passar fome, o tio que pagava todas as contas da mãe, pagava a escola da menina, começou, antes de morrer, chegou a pagar uma parte da faculdade dela, né? Então, assim, ele manipulou ela de forma que, tipo, ela não contou para a mãe, né? E a mãe, como era fanática também, a mãe, ela tinha uma relação com a mãe que a mãe não dava muita voz para ela, a mãe não dava muito ouvido do que ela falava, então ela nem tentava mesmo falar, não tinha por que falar, né? E a mãe é daquelas mães que falava assim, sabe, menina é vulgar, você é fulano é vagabunda, não sei o que lá, né? Então, olha só, né, como que o feminino dessa moça foi massacrado desde o começo. Então, aqui a gente tem culpa, a gente tem autorresponsabilização, a gente tem submissão coerciva, perda da pureza, sentimento de abandono, de rejeição, desvínculo afetivo. Então, a gente tem uma condição da psique
assim, um pouquinho complicado, né? A culpa por quê? Em primeiro lugar, assim, quando tem 4 anos, a criança se sente culpada porque o pai morreu. Não tem nada a ver, ela não tem culpa nenhuma. Mas na inconsciente da criança, ela não foi boa o suficiente para merecer a continuidade da vida do pai. E isso é uma bala na autoestima, é uma autorresponsabilização, né? Então, quando chega na vida adulta, para se responsabilizar, aí acontece o que aconteceu no assalto. Aí ela começa a se relacionar na adolescência e cumprindo tabela, assim, sem ligação afetiva com a história, sem nenhuma ligação afetiva. Quando chega na fase adulta, ela encontra uma pessoa por algum motivo, assim, ela tem ali em peixes com Vênus ali, então esse lado romântico vai vir à tona em algum momento. E veio e tocou na porta dela. E ela encontrou um cara bacana e isso foi o start para ela querer mudar toda a situação dela, né? Mas, quando ela relatou, né, sobre assaltos, foi interessante, assim. Na hora que ela relatou, assim, quando o cara veio para cima de mim e ele foi tentando, assim, ela falou assim, aí eu fui pegar ele segurando pelo braço, aí caiu a ficha dela. Que o ato que ela fez, tentando segurar o cara que veio para cima dela, era exatamente o comportamento que ela tinha com o namorado, com os homens, para evitar o ato sexual. E quando... Eu fico arrepiado de lembrar disso, né? Quando ela falou isso, ela desabou num choro. Que ela ficou uns 10 minutos chorando, assim, que ela não conseguia respirar, não conseguia falar. Assim, foi uma das sessões mais intensas que eu tive na minha vida, de terapia. Assim, mais difícil de segurar e conter emoção, porque é difícil falar. Foi o momento que ela tomou consciência do que aconteceu naquele assalto, que ela sabia o que tinha acontecido. Até aquele momento ela não sabia. Agora, a importância de tomar conhecimento dessa informação é que isso é o start para ela poder se curar. Ela tomou conhecimento do que aconteceu, ela tomou conhecimento do porquê que ela não conseguia se relacionar amorosamente, se relacionar afetivamente, se relacionar sexualmente, né? Ok. E aí, o que a gente faz com esse tipo de trabalho? Como que a gente trabalha isso? Né? Como que a gente lidou com isso? Né? A gente sabe que a psique, ela determina todas as nossas escolhas, as nossas orientações, né? Por onde a gente passa, né? Os interesses, né? O lado sutil. Então, assim, quando tinha uma coisa relacionada a trabalho, amizade, estudo, né? Então, são campos onde a gente podia trabalhar, que não tocava diretamente na dor, mas que trabalhava a origem de tudo, a origem do trauma, né? Então, aos pouquinhos, durante o processo terapêutico, aí o ego vai fortalecendo, né? Vai trazendo um pouco de equilíbrio para esse gerenciamento de ego superego, né? Algumas dores ficam um pouquinho mais amenizadas, a autoconfiança vai se fortalecendo, então, né? Aquele joguinho de equalizador ali daquelas forças fica um pouquinho mais favorável, né? Então, trabalhando as questões de perdoar a si mesma e perdoar o pai por ter morrido, né? Perdoar, na verdade, é parar simplesmente de alimentar ressentimento, de alimentar as culpas internas, né? A fantasia original de que tudo que acontece por minha causa, né? O nível de autoestima dela foi mudando quando gradativamente o consciente dela foi pegando mais leve com ela mesma, né? Assim, o lado feminino ferido foi criando condições de cicatrizar, né? A percepção de que dá para ter experiências com um masculino positivo, com uma figura masculina positiva. Então, o superego minimiza a sua rigidez, ele deixa mais espaço para a coragem, né? Para ela ter metas mais ousadas, né? Então, a ferida e o medo de abandono também fica em níveis mais aceitáveis, menos incômodos. Então, enfim, esse é esse é um caso assim que mostra muito como acontecimentos e traumas determinam como a gente se relaciona, né, na vida adulta, né? Como é que esse jeito de amar foi moldado, né?
A perda do pai mexe com o triângulo edípico, que é uma estrutura importante, né, que gerencia o gerenciamento do id, ego, superego, na construção disso, na relação com o masculino e feminino. Né? O objeto desejado, né, que é o pai, é definitivamente perdido na infância. Definitivamente perdido. Não é uma castração simbólica em que simplesmente perde o pai para a mãe, mas pode recuperar. Não, já era. Então, autoestima baixa, sensação de abandono, né, o nunca mais. Então, a criança acha que a culpa foi dela, que ela não foi suficientemente merecedora. Então, ela introjeta uma culpa, porque o pai não pode ser do mal. Eu que não mereci. Então, aí isso vai constituindo o superego, o que eu faço de certo, o que eu faço de errado. Então os primeiros arranhões da nossa autoestima, assim, né, senso de valores, já ficam muito presentes. Muito presentes. Isso já é assim com o pai que às vezes só briga com a gente. Ah, não, faz isso. E a gente fica assim, poxa, meu papai brigou comigo. Né? Mas super-herói não é para brigar comigo, é para ser do bem. Né? Então, imagina uma perda de fato. Né? Aí com a mãe. Né? Com a mãe tinha valores ali religiosos muito ligados à educação dela, né? Muito rígidos. Né? E foi a mãe que acabou propiciando a constituição do superego de uma forma mais presente. A noção do que pode e do que não pode. Né? Então, ela ficou um pouquinho sem referência masculina. E ela impulsa a sublimação do afeto aí para fins racionais um pouquinho mais cedo do que o normal. Ela teve problema de alfabetização, né? Que ela estava ela estava em, como é que fala assim, sala adiantada, né? Você fica uma sala adiantada e estava tendo dificuldade de alfabetização. Então, a partir dessa dificuldade que ela sentiu, ela começou a regredir, começou a falar que nem bebê, fazer lalação. Lalação, quando fala aquela coisa, aquela fala bem infantilizada, tem um nome técnico de lalação. Então, ela entrou numa regressão lá por conta desse excesso de responsabilidade por uma evolução que ela não estava pronta para fazer. Né? Bom, pessoal, dentro desse histórico, aí, desse jeito de sentir, assim, vou falar um pouquinho da astrologia, né? Como o mapa está aqui. Bom, a perda do pai, né? Já tem aqui um Plutão cravado no fundo do céu na casa 4, né? De uma experiência de morte na família. Né? Ela teve também a questão da violência, né, através de um assalto. Você tem Lua e Vênus na casa 8 em Peixes, em quadratura com o outro regente da casa 4, que é Marte. Né? Então, trazendo componentes do abuso sexual e do marco psicológico que isso trouxe. Né? A próprio regente da casa 4 em Sagitário traz também a questão da rigidez religiosa, digamos assim, o fanatismo religioso vindo da mãe. Né? Agora, quando a gente fala desse ponto aqui de Vênus e da Lua, né, a gente está falando da Lua que rege a casa 12. A gente está falando de Vênus que rege a casa 3. Aqui também está o Quilitil. Aquele tio que ela pegou no flagra lá e não podia falar nada para a mãe, tinha que esconder. Né? E sempre enfrentando e olhando o feminino sendo desvalorizado. Né? Sempre, sempre. Né? O que trouxe capacidade para ela mudar um pouquinho esse rumo? Assim, justamente a casa 8, que traz o poder, é onde a gente encontra o nosso poder de mudança, de regeneração, um impulso para iniciar nossas curas. Né? Então, no caso, o arquétipo pisciano dela, assim, por mais que Lua e Vênus estejam em quadratura com Marte, aqui o próprio Netuno, que também é dispositor desses dois procedimentos de peixes, ajuda. Então, é pela cura terapêutica, por questões piscianas que ela consegue se curar também. Né? A própria Lua, regente da casa 12, que a gente falou agora há pouco. Né? Então, quando ela encontra, através desse arquétipo pisciano, uma abertura para perdoar, para aceitar, né, as próprios não merecimentos, né, aceitar e perdoar o pai por ter ido
cedo por ter abandonado ela quando ela era criança, né? Por perdoar o tio, por perdoar as fiéis, as funcionárias, perdoar todo mundo que trouxe alguma marca para ela, perdoar a mãe por ter sido tão rígida, perdoar a mãe por ter deixado ela com o tio e vivenciar o que vivenciou, né? Então, quando a gente fala perdão, precisa ficar muito claro, não é aquela coisa, agora eu virei zen budista, eu te perdoo, eu te liberto de nada, não tem nada a ver com isso, né? O perdão é simplesmente uma limpeza interna, de eu me limpar, de eu parar de regar aquela florzinha do ressentimento, aquela plantinha da mágoa, do ressentimento, né, da tristeza, da melancolia, né? A gente fica... Às vezes a gente alimenta isso porque a gente se apega ao fato de que o universo não pode esquecer o que eu passei. Então a gente fica alimentando, assim, a gente fica sempre expressando uma dor lá do passado, reproduzindo ela. Às vezes buscando situações, atraindo situações que reproduzam esses padrões para a gente ter o mesmo resultado, para a gente poder chegar e falar assim, ó, tá vendo? Ó, de novo, a mesma coisa, não tem jeito. Então é a gente que cria esse padrão. Né? Quando? Como? Continuando a alimentar as mágoas, os ressentimentos, a sensação de que eu não mereço, a vida não é legal porque eu não mereço, a vida não vai ser legal, é difícil amar, ter um amor, alguém que me ame, né? Aí nisso também as pessoas acabam pensando em fazer algo, né, para garantir amor, né? O que a gente precisa entender é que ninguém precisa fazer nada para amar e para ser amado. O que a gente precisa fazer, a gente já faz, que é existir. Isso eu costumo falar para o pessoal, para todo mundo. Tá? Pessoal, assim, hoje a gente se alongar um pouco mais, tentei dar uma acelerada aqui no fim para não passar muito tempo, né? Mas o que eu queria passar para vocês da continuidade, né, e desse gancho do como inconsciente, né, o que a Dani trouxe hoje, assim, é um negócio que a gente precisa de anos para processar, para trazer à tona, é muita informação, e é muito importante a gente olhar, né? E eu queria só complementar uma coisinha antes da gente encerrar, Carlos, em cima de tudo isso que você falou. Posso? Claro, sim. Aproveitando que o pessoal ainda está aqui, mas assim, é bem rapidinho, mas eu acho que vai fazer todo sentido, porque é integrar, na verdade, né? Tudo que eu falei das constelações, com todo esse teu ponto de vista, pode botar a imagem lá de volta, porque é em cima da imagem mesmo, Vou só fazer um fechamento mesmo, de um outro ponto de vista, complementar a tudo que você coloca. Pegando um pouco, né, dessa teoria sistêmica, e indo um pouco além, porque eu não consigo desvincular sempre um olhar de vidas passadas, né, eu trabalho muito com esse lado espiritual, por isso sou uma terapeuta transpessoal, porque eu não consigo imaginar um trabalho integral que olhe para a psique e esqueça do aspecto espiritual, que eu tenho certeza que você também concorda. Então, a Casa 12, ela também é uma casa das memórias das vidas anteriores, não é? E eu gosto muito de pensar nessa tríade que você traz, das casas de água, porque as casas de água são portais, né, também interdimensionais, são portais também para uma vida após a vida, não é à toa que a morte, né, não é uma passagem de um estado, de um mundo, né, de dimensão material para um outro momento, porque a energia não se dissipa. Mas, enfim, nem quero falar muito da espiritualidade, não, é só para trazer um pouco desse gancho com as constelações, porque eu vejo essa tríade, uma casa de água, ela faz trígono com a outra casa de água, né? Eles estão num ângulo de fluidez. E se a gente pensa em derivação, que é uma técnica da astrologia, ou seja, nem todo mundo aqui conhece, nem precisa conhecer, mas muito brevemente, quando a gente fala que uma casa está na quinta casa a partir de uma outra, a casa 5 sempre está associada a filhos ou a frutos. Então, cada casa de água do mapa, ela é uma filha ou um fruto da casa de água anterior. Então, quando a gente diz nas constelações, né, que a primeira regra, né, se eu pudesse elencar algumas regrinhas, não existem regras, mas existem umas dicas, né, do que pode ser algo positivo para que um relacionamento
afetivo vá adiante, dê certo, seja, né, se complete, enfim, a gente começaria dizendo sobre o pertencimento, e o pertencimento significa que eu preciso incluir tudo, todos, não é? Começando com pai e mãe. Então, a casa 4, como você bem colocou, né, e bem que você falou de o perdão no sentido de aceitar. E quando não é possível aceitar, a gente ainda tem um termo que é maior, mais amplo ainda, né, do que aceitar e concordar, que é o assentir. O assentimento é você tira o sentimento da história e diz sim, né? Ou seja, ainda que difícil, sim. Ainda que difícil ter que aceitar que eu não tive um pai na infância, ou que minha mãe, né, por ingenuidade, me deixou na mão de um tio que, enfim, não importa a história, porque nenhum dos dois fez aquilo propositadamente. Mesmo quando a história da infância é muito difícil, a primeira coisa a gente precisa dar o sim, né? Eu preciso assentir à vida, porque se não fosse o pai e a mãe, você não estaria aqui. Então, no mínimo, né, a gente honra esses pais e toma todo o possível deles, dando um assentimento. E quando a história de infância é muito difícil, né, porque às vezes Plutão fala de traumas muito profundos, a gente pode lembrar que a casa 4 é fruto da 12, e a 12 é a vida anterior. Aí a gente consegue compreender por que a 12 é chamada de lei né, de casa do karma. A gente tem uma determinação kármica onde a família, os pais, né, a raça, a etnia, o lugar, o país, o ano, o período histórico que a gente nasce, tudo isso foi escolha da alma, né, que escolheu estar nesse núcleo familiar para trazer a luz e para poder propiciar uma cura para todo o sistema. Então, às vezes a gente passa por circunstâncias não muito felizes na infância, mas isso foi uma escolha da própria pessoa, ela só não lembra, né? Porque por alguma razão, o desenvolvimento dela e de todo aquele núcleo familiar precisava dessa presença e dessa luz. Então, aí eu consigo muitas vezes dar o sim, né? E se eu não dou esse sim, né? Ou seja, se eu não saio, abro mão do ressentimento, das mágoas e digo esse sim integralmente para essa mãe, para esse pai e para a família, porque de novo a gente tem que lembrar que a gente tem que concordar com aquele sistema, né? Porque é ali que você está inserida. Então, a primeira coisa é o assentimento, mas se eu não faço isso, o que acontece? A 8 é fruto da casa 4. Então, quando eu tiver um relacionamento afetivo, porque a 8 é sempre o resultado e o vínculo e a vida até mesmo íntima, a partir do casamento, a partir de qualquer compromisso, o que vai acontecer? Eu vou projetar para esse relacionamento uma exigência daquilo que eu não tive do meu pai ou da minha mãe. E aí que a gente começa a se emaranhar, né? Porque aí você vai querer que esse marido ou que essa esposa te dê ou faça por você aquilo que os teus pais não fizeram. Pronto, tu já começa a se emaranhar aí. Por isso é muito importante. Legal, desculpa, uma coisa legal, não, assim, que você estava falando agora há pouco, assim, da infância difícil, né? Da história. Tem histórias muito difíceis. Essa é uma história muito difícil, né? Mas no final das contas, assim, quando ela pode fazer terapia, já estava casada em 4 meses de gravidez. Uhum. Então, assim, não existe história que não seja recuperável, não existe, né, forma de amar, não existe um jeito de se relacionar que não possa ser trabalhado, que não possa ser transmutado e ressignificado, né? Assim, uhum. as pessoas sempre falam assim, mas é milagre, não é milagre. Né? É o trabalho terapêutico mesmo, assim, uma constelação, um processo terapêutico, psicologia. Uhum. Isso mesmo. Por isso, né, fechando né, dentro dessa visão, integrando a astrologia, né, vidas passadas e as constelações e a psicanálise, enfim, a gente poderia colocar que, assim, a partir do momento que eu aceito esse passado, essa origem, essa família, esse núcleo, do jeito que é como é, eu estou livre para poder me relacionar de outra forma com qualquer parceiro. Então, eu vou estar repetindo esse modelo, né? Enquanto mais a gente julga, mais a gente está predispondo uma repetição de um padrão.
E dentro desse relacionamento, eu preciso também lembrar que eu preciso aceitar incondicionalmente a família dele, ou seja, todo o sistema familiar, porque se eu começar a excluir, não gosto do meu sogro, não gosto da minha sogra, isso me incomoda nele, isso me incomoda naquele outro, de novo, eu estou me identificando com aquilo que eu excluo e eu vou acabar me transformando naquela pessoa com a qual eu estou excluindo. E aí eu vou reproduzir o modelo da família do outro para o meu parceiro. E isso também atrapalha o vínculo e a relação no sentido mais positivo do que ela pode se transformar. Então, quando eu aceito o meu sistema e depois aceito o sistema do outro, e aí sim, os dois juntos, com essa consciência, né, de assentir a vida, sentir a esse núcleo familiar e honrar cada um com o seu sistema, aí eu posso, né, os dois com essa consciência, claro, escolher fazer um pouquinho diferente, ou seja, a gente pede a bênção da família, mas se desobriga, né, de ter que ficar sempre de consciência leve, ou seja, de querer sempre fazer daquela mesma maneira. Aí sim o casal pode dar certo. Bacana, Dani. Obrigado aí pelo enriquecimento aí, né? E pessoal, por hoje é isso. Alguma pergunta? Perguntas que vocês queiram fazer? Gabriela, obrigado. Libac, sim, Casa 12, Casa do Karma, do Consciente. Obrigado, Gabriela. Obrigado, Fabiana. A catarse, o trânsito da catarse, assim, puxa, não tenho, Gi. Não tenho, eu queria ter, assim, me dói, viu? Me dói não ter, assim, né, alguns trânsitos dela. Assim, né, dá para a gente pegar umas progressões e ver que dá uma adivinhada ali, né? Em que poderia acontecer e tal. Mas eu não tenho essas efemérides, né? Parabéns pela aula. Seria possível repetir onde no mapa estão a culpa e a responsabilização? Na verdade, a experiência da culpa e da responsabilização ela vai ser experienciada em cada lugar. A questão é que o trauma original, né, que traz os eventos, os fatos, digamos assim, estão na casa 4, né? Os elementos que me incomodam nessa culpa, que eu preciso reprimir e tirar da minha consciência, eles estão lá na casa 8. Na casa 12, a gente observa mais como isso está sendo gerenciado, né? Então, de certa forma, assim, tipo, de uma faceta diferente, tá presente nas 3 casas. E o Saturno também, né? Porque Saturno é o senhor da culpa. Então, o Saturno sempre traz uma marca daquele lugar que a gente mais quer concretizar e mais tem medo de não realizar. E na maior parte das vezes o medo tem a ver com culpa, né? São os complexos de Saturno, culpa, medo ou humilhação. Então, em Saturno a gente também enxerga muito, né, do sentimento de culpa inconsciente. Porque, na verdade, eu estou carregando um fardo que não é meu, né? E Saturno, ele é o grande representante do superego. Quando a gente falou de superego, daquele que diz isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, os processos de Saturno no mapa natal são eles que a gente estuda para identificar como que especificamente o superego ele é montado, como ele é constituído, como ele é construído. Todo o senso de certo e errado, de responsabilização e de como eu lido com as regras também do ambiente que eu vivo, as regras sociais, como eu me adapto a elas. E é nessa relação que a gente tem um processamento psíquico de estar se sentindo feliz ou incomodado, né? Se existe algo que está acontecendo de acordo com os nossos valores, com nossa consciência ou não. E o sentimento de culpa também está bem presente nisso, né? Aí, sim, mas se tratando das casas de água que a gente relatou aqui, nesse fluxo também. Tá bom? Uhum. Vou só fechar, porque a Silvia fez uma pergunta, né? Pediu para repetir o que acontece quando o marido exclui a família da esposa, né? Então, quando um dos parceiros exclui a família do outro, ou seja, na verdade está julgando, não concorda, né, com algo, com alguma postura, com alguma atitude, e de uma certa forma exclui, mesmo que inconscientemente, mas essa postura de julgar já é excluir, ainda mais quando exclui literalmente, mas enfim,
essa exclusão faz com que ele se identifique com aquilo que é excluído. Então, a própria pessoa não percebe e começa a... Imediatamente ela vai ficar identificada com a pessoa que é excluída. Então, eu vou reproduzir aquele mesmo comportamento. Então, digamos que eu tenho, por exemplo, um sogro que é alcoólatra, e eu não tenho a misericórdia de ter compaixão ou perceber que tem algo muito doído, né, naquela história, naquela biografia, que faz com que ele, por não conseguir enfrentar, fuja, porque o alcoolismo é uma das maneiras de fuga da realidade. E algumas famílias, como eu já dei o exemplo, né, não sabem lutar, sabem fugir, entende? Isso é muito forte, às vezes é muito mais forte do que a própria pessoa tem consciência. Então, um exemplo, assim, né, bem... enfim, um exemplo, digamos que o sogro é alcoólatra, então eu já estou julgando a pessoa, achando um absurdo, não gosto, que é absurdo, não quero ele perto dos meus filhos, enfim, quanto mais eu estou excluindo ele do meu coração, quanto mais eu julgo o comportamento dessa pessoa, mais forte eu vou me identificar com ele, então eu vou começar a reproduzir características que são dele. Posso até não beber, mas eu vou começar a ter comportamento evasivo, fugidio, escorregadio, negligente, enfim, de alguma maneira eu já estou emaranhada, né? Você julgou o outro, excluiu o outro, você fica emaranhado e começa a reproduzir o modelo que você tanto julga. E por isso que é muito importante o casal reconhecer e honrar os pais ou o sistema de cada um, porque senão o casal mesmo já está fadado ao insucesso, a ficar reproduzindo aquilo que tu menos gosta da família do outro. Tá bom? Bacana, Dani, estamos na hora, né? Dani, Sim, dá uma sim. pitadinha pro pessoal do que vem pela frente na semana que vem. Ai, sim, gente. Então, olha, última aula aberta, faz favor de comparecerem todos, próximo sábado, às 19h, às 6h30, entre 6h30 e 15 para 7, a gente vai abrir a sala, e vai ter uma vivência também, a vivência só para quem for para o Zoom. Então, de 15 para 7 às 7, eu vou colocar uma vivência para o grupo, e às 19h, se tudo der certo, a gente entra no YouTube. E a gente vai estar falando mais especificamente de Vênus, vamos trazer um pouco da visão da filosofia, como o amor é visto, principalmente dentro da visão grega clássica, e falar um pouco mais especificamente de Vênus, né, e o relacionamento de Vênus no mapa, né, porque pode se dar com muitos contatos, Vênus-Marte, Vênus-Júpiter, Vênus-Urano, a gente não vai explicitar tudo isso, porque isso ainda vai vir num curso que a gente vai dar, e eu espero que vocês queiram depois fazer, né, a gente vai fazer um trabalho de imersão vivencial, juntando tudo isso que a gente está trazendo nas aulas abertas, mas daí pondo em prática, através até do mapa dos participantes. Isso na última aula não vai ser possível, mas vocês vão ter uma pincelada de um pouquinho do que a gente vai trazer depois nas vivências. Então, não percam a última aula aberta, né, que vai ser muito interessante, e a gente vai explorar algumas outras facetas de Vênus, que ainda não trouxemos para vocês, tá bom?